mais uma pessoa aí na linha com dúvidas. Vamos atender o público do Norte a Norte. Alô? Oi. Oi, Claudete. Oi, bom dia. Bom dia, que prazer falar contigo. Prazer meu também, com quem eu falo? Meu nome é Hilda, eu sou da Vila Prudente. Pois não, Hilda. É o seguinte, todas as colocações que ele está fazendo sobre dívidas, nome sujo, cheque sem fundo, eu estou vivendo tudo isso e um pouco mais, né? Eu queria perguntar o seguinte, em alguns cantos eu estou conseguindo fazer algumas negociações, tá? Existem outros lugares que eles não querem negociar. Sim. O que eu faço com esses que não aceitam negociação? Agora, Hilda, como você se colocou nessa situação aí? O que aconteceu? Isso, você comprou demais, comprou além da conta no final do ano? O que está acontecendo? A gente, na verdade, nós consideramos valores que iam entrar para nós e não entrou. Então isso atrapalhou bastante. A gente contava com dinheiro que ia entrar e não entrou, né? Aí bagunçou a vida. Sim, bagunçou bastante. E agora nós estamos tentando a negociação. E não está conseguindo. Eles não aceitam. Certo. O que fazer, então, com devedores que não aceitam negociar, professor? Então, é o mesmo procedimento, veja bem. É comum isso acontecer. Você chega com uma boa vontade de querer negociar, eles querem arrancar de vocês muito mais que é o direito de receber. Bota muito mais nisso, né? Exatamente. Então, neste caso, desculpa o seu nome, Hilda. Hilda. Você deve procurar o Tribunal de Pequenas Causas. É o caminho natural de resolver esse problema. Porque o que vai acontecer? Você vai fazer uma audiência de conciliação, tá? Na frente de uma pessoa que representa o judiciário. Marcada pelo tribunal. Marcada ela chega lá, tribunal. Fala com o juiz, fala, está acontecendo isso, leva os carnês, não sei, né? Deixa eu só explicar, é bom que se diga como é que funciona esse Tribunal de Pequenas Causas, qual o trâmite, como é que acontece. A coisa funciona assim, você chega lá no tribunal, você vai ser atendido por uma pessoa lá que é um estagiário, alguém que vai filtrar o seu problema, e ela vai fazer um relatório explicando qual é o seu caso. Esse caso vai ser enviado, vai ser marcado uma audiência e vai ser feita essa audiência por um conciliador, não é um juiz. Mas aí a outra parte vai? O cobrador vai exatamente. Também? A justiça vai notificar a parte contrária a comparecer na audiência. Se ela não comparecer, ela já vai ser sentenciada à revelia. Depois sobe o processo para o juiz para sentenciar. Então, como é que acontece? Vai ter um conciliador, ela e a outra parte. E aí a pergunta é muito simples. Tem acordo? Tem. Se tem acordo, resolve o problema, todo mundo vai para casa feliz, aquela coisa toda. Se não houver acordo, o processo sobe para o juiz fazer o julgamento. Agora, professor, desculpa, deixa eu interromper um pouquinho só para entender uma coisa. Eu acho que a Hilda também vai querer, né, perguntar. Você está à vontade aí, você está no ar, você pode entrar, tá, Hilda, a qualquer momento. Obrigada. Mas eu imagino assim, no caso do Eduardo, por exemplo, que ligou aqui, e da Hilda, que também está endividada, e de muitas pessoas em casa que estão com esse problema. Como a Hilda falou, você compra achando que vai dar para pagar, né? Ninguém sai também fazendo compras achando que não vai cumprir, honrar com esses compromissos. A situação se atrapalha, espera entrar um dinheiro que não entrou, enfim, acontecem coisas que impedem de pagar. Se essa pessoa, para quem, ou essas pessoas, para quem a Hilda está devendo, se elas estiverem cobrando juros abusivos, como no caso do Eduardo, esse conciliador aí do tribunal, ele vai notar isso e vai fazer com que a parte cobradora diminua os juros para juros normais praticados no país? Olha, aí você fez uma observação importantíssima, Claudete. Infelizmente, as pessoas que trabalham no judiciário não têm esse conhecimento técnico que nós temos aqui para fazer essas contas, esses cálculos. Então vai adiantar o quê? O interessante sempre é ela passar, procurar alguém na confiança dela, não precisa ser necessariamente um perito, pode ser alguém que sabe fazer conta, atualizar com essas taxas que eu informo aqui, multa de 2%, juros de 1% ao mês, leva a continha feita e mostra para o conciliador, olha, isso aqui foi uma pessoa que fez esse cálculo para mim. O ideal é que ela ter um profissional que ela possa fazer e levar. Mas se não tiver, ela mostrando que ela sabe os direitos dela, sabe fazer a conta, o conciliador, ele vai entender, se ele tiver a maioria dos conciliadores tem bom senso em ver essas questões, e entra num acordo. Porque o conciliador vai perguntar, você concorda com o número dela? Você discorda? Porque aí, no caso, se discordarem, vai para o juiz. O juiz, aí sim o juiz vai chamar um perito para fazer o cálculo. Ah, tá. Aí, no processo que vai para o juiz chama um perito, e aí o perito sim vai dizer, esse é o valor correto. Qual é a multa que se pode aplicar por dívida hoje no país? 2%. Tá? Qualquer tipo de dívida? Não, vamos separar aqui. Dívidas de aluguéis, tá? O que vale no caso de aluguel?
vale a livre negociação entre as partes. Hoje a multa varia em mais ou menos em 10% se atrasar. No caso de condomínio, sim, é 2%. A mesma coisa que é para qualquer tipo de título, cobrança, boleto, qualquer outra coisa. É 2%. E carnê de loja, por exemplo? 2%. 2%. De multa. E juros? Juros de 1% ao mês. 1%? Mas no caso do Eduardo, a loja está querendo cobrar 30% de juros ao mês? Então, Claudete, esse é o problema. Tem lojas que elas viram banco. Porque, na verdade, cobrar juros... Na verdade, elas ganham muito mais cobrando juros em atraso que vendendo a mercadoria. E no seu caso, Hilda, os juros são abusivos? As multas são abusivas? Dessas dívidas que você tem, Hilda? Os juros, eu consegui a conciliação com o banco, me cobrando a 2,4 de juros ao mês. Certo. Tá? Em vista de muitos outros casos, eu achei até um juros razoável. 2,4. É um juros razoável e você... É uma taxa esse caso aceitável. Eu fechei o acordo. Sim. Porque eu achei de fato um juros razoável, né? Agora, muitos casos não querem abaixar, estão na faixa de 3,5 a 4. Outros haviam cobrado já num contrato que foi feito, com juros em torno de 6 a 7. E na tentativa de um acordo não querem abaixar de forma nenhuma. Então o caminho é o juizado de pequenas causas. Olha, Hilda, eu vou te dizer uma coisa. Você sabe por que você conseguiu a taxa 2,4 ao mês? O que significa seria um valor bem acima da inflação. Você sabe por que você conseguiu? Porque você já pagou muitos juros altos para o banco. Então o que ele fez? Uma dívida que era R$500, virou 3 mil, ótimo. Você já pagou juros de 10, de 8, de 11 durante um período. Agora eu vou ser bonzinho com você. Vou te cobrar apenas o 2,4. Aqueles que ainda não querem fazer acordo com você, é que você não pagou juros suficiente para bancar a operação deles. A opinião deles, a minha é bem ao contrário. Então, nos dois casos, eu repito, nos dois casos o seguinte, você negociar com o banco hoje é quase impossível. É quase impossível. Existe lá pessoas treinadas para dizer não. Então, o melhor caminho que eu aconselho a todos os brasileiros é entrar na justiça contra os bancos. Deixa eu fazer uma última pergunta. E fazer o acordo em juízo. Certo. Na verdade, quando eu falo para entrar na justiça, não é para você, eu vou processar, não. É para você ter uma forma, alguém que... Do seu lado para fazer essas te contas, defender. Né? Ela quer fazer mais uma pergunta, professor? Pois não. Só uma dúvida que ficou. Se eu entro no caso com a justiça e a pessoa a quem eu devo, um representante que esteja lá, ele cobre X de juros, um valor, enfim, que não esteja ao meu alcance, alguém vai me defender ali dentro? Então, já que eles não estão a par dos juros cobrados? Você disse que não concorda, pelo que eu entendi, você vai dizer para esse conciliador que não concorda e o caso vai para o juiz. Aí será chamado um perito para analisar quem está com a razão, o juiz, se ele não tiver condições, não se sentir competente para julgar essa questão, eu tenho dúvida aqui nesse valor que está sendo cobrado. Então eu vou nomear um perito, ou então eu vou pedir que as partes contratem um perito para fazer o cálculo correto. É assim que vai ser feito o processo. E mesmo com a sentença do juiz, se ela for desfavorável a você, se você não concordar com a sentença do juiz, você ainda pode recorrer ainda.